Bom dia, turminha. Tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Espero que as famílias de vocês estejam muito bem. É, mais um dia, né, de videoaula, mais uma semana de videoaula. A gente não sabe quando vai terminar essa situação toda que a gente está vivenciando, mas a gente tem que se cuidar, continuar se cuidando, continuar rezando, pedindo a Deus iluminação e pedindo a Deus que nos livre desse vírus que chegou e mudou a vida de todo mundo, né? Bom, meus amores, hoje nós vamos falar sobre aposto. Aposto é um conteúdo que vocês seguramente, em algum momento, já viram na escola, ou no sétimo ou no oitavo ano. Professora, mas como assim? Sétimo, oitavo? Sim. O que acontece? A língua portuguesa, ela é muito flexível na questão dos conteúdos. Então, algumas gramáticas, alguns livros didáticos trazem o aposto já no sétimo ano. Outros trazem o aposto no oitavo ano, tá? E a gente revê esse elemento no nono ano. Por que a gente vai rever o aposto? Porque nós vamos daqui a pouco entrar na oração apositiva. E para que a gente entre nessa oração com segurança, nós temos que saber o que é aposto, tá? Então, para quem não aprendeu como deveria, para quem não lembra do conteúdo, não se lembra do conteúdo, agora é a chance de estar revisando aí tudo isso daí antes de nós entrarmos na oração apositiva, tá bom? Vamos lá, que é aposto. Bom, galerinha, antes de qualquer coisa, vocês têm que entender que aposto é um termo, é uma expressão, né? Ele não faz parte da oração, tá? É um termo à parte da oração, tá bom? Ele não faz especificamente parte dos elementos da oração, ok? Então, ele vem para quê, professora? Para que serve um aposto? Ele serve para exemplificar ou especificar ou ainda explicar algo sobre uma palavra que já foi citada na oração, tá? Então, ele vem aí como se fosse um plus, uma informação a mais de algo que já foi citado dentro da oração, ok? Uma questão bastante relevante do aposto é que ele vem separado dos outros termos da oração através de alguns sinais de pontuação. Esses sinais podem ser vírgula, dois pontos, parênteses ou travessão, tá? Em geral, na maior parte dos exemplos que a gente vai ver, dos exercícios no caderno, no livro, ele vem separado através de vírgula, tá? Mas você tem que ter ciência de que há outros sinais de pontuação que podem também fazer parte do aposto, tá bom? Vamos lá. Exemplo: Carla, prima de Joana, chegou ontem. Ó, tudo que está em vermelhinho é aposto, tá bom? Cuiabá, capital de Mato Grosso, é uma cidade muito acolhedora. Gosto de tudo que servem nos restaurantes, carnes, peixes, sobremesas. Qual que é a diferença do terceiro exemplo, que fala de carnes, peixes, sobremesas, para o segundo exemplo ou para o primeiro exemplo? Ah, professora, no terceiro exemplo não tem vírgula. Ele é separado do restante da oração por dois pontos, né? Vem aqui, ó, depois de restaurantes, aqui, ó, tá vendo aqui os dois pontos? Então, esse é o sinal que separa o aposto do resto da oração, tá? Por quê? Porque esse tipo de aposto é um tipo diferente e a gente já vai ver, é um aposto enumerativo, tá? Então guarda essa informação. Aposto enumerativo não apareceu entre vírgulas, ele apareceu depois do sinal de dois pontos, ok? E o último exemplo, ele aparece entre parênteses. Olha que interessante. A Semana Santa de Sevilha, maior festa religiosa da Europa, é um dos eventos mais procurados pelos turistas na época das celebrações pascais. Gente, o fato de eu ter colocado maior festa religiosa da Europa é uma informação para o meu leitor do que é a Semana Santa de Sevilha, tá?
é uma informação a mais sobre essa festa, tá? Eu estou especificando, explicando o que é a Semana Santa de Sevilha. Sevilla, acho que é Sevilla, né, a pronúncia, tá bom? E eu coloquei entre parênteses, mas eu poderia ter colocado entre vírgulas ou entre travessões. Por quê? Porque trata-se de um aposto explicativo, ok? Então, vamos lá. Classificação de aposto. Aposto explicativo. Como o próprio nome já nos revela, ele dá um significado maior ao termo que faz referência, ou seja, ele aparece para explicar alguma coisa, com alguma informação a mais para o leitor, tá? Ele aparece entre vírgulas, travessões ou parênteses. Então, são esses três sinais de pontuação que você pode utilizar para o aposto explicativo. Júlia, vírgula, que é minha sobrinha, vírgula, fará aniversário em julho. Então, eu estou explicando quem é a Júlia para vocês, tá bom? Enumerativo. Lembra que eu falei das carnes, de sobremesa, peixes, lá do primeiro exemplo? É esse tipo de aposto aqui, ó, enumerativo. Se ele é enumerativo é porque enumera algo, concorda? Então, ele aparece em uma sequência de elementos, tá? Elementos todos similares. Preciso comprar frutas, uvas, maçãs, laranjas e bananas. Olha aí, ele está separado do resto da oração através de dois pontos, tá? Mas ele também pode ser separado através de vírgula e travessão, tá bom? Só não pode através de parênteses. Ah, professora, mas esse E no final, e bananas? Gente, quando eu enumero uma série de elementos, para terminar essa enumeração, eu uso uma conjunção aditiva, a conjunção aditiva e, tá? Então, isso e isso, tá? Então, a conjunção aditiva e aqui, ela serve para mostrar para o leitor que está finalizando aquela listinha de elementos, ok? Muito bem. Aposto resumidor ou recapitulativo. Amores, esse aí, ele tem dois nomes, ele tem duas nomenclaturas. Então, você pode encontrar, de repente, em determinada gramática, ele como aposto resumidor. Em outra gramática, em outro livro, em outro material, você pode encontrar como aposto recapitulativo, mas é a mesma coisa. É o mesmo tipo de aposto, tá? Você só tem que lembrar que ele tem essas duas denominações, ok? Então, vamos lá. Ele resume por meio de um pronome tudo aquilo que foi anteriormente expresso pelo termo principal. Gente, é muito importante que vocês prestem atenção aqui, ó. Olha o exemplo. Carinho, atenção, mimos, brincadeiras. Tudo isso me deixava encantado. O aposto resumidor, ele se resume por meio de um pronome. O pronome é tudo. Tudo é um pronome indefinido, tá? Agora, eu poderia utilizar essa mesma frase com outro aposto. Carinho, atenção, mimos, brincadeiras. Isso é um aposto enumerativo. Lembra que no aposto enumerativo, ó, ele pode ser separado por vírgula? Então, ele vem separado do resto da oração por vírgula. A vírgula vem antes de tudo. Olha aqui, ó. Então, deixa eu até fazer isso aqui para vocês verem melhor. Peraí. Dá uma olhadinha aqui, ó. Ó, isso aqui também é um aposto, mas é um aposto enumerativo. Ok? E tudo é um aposto resumidor. Então, pode ser que em alguma prova vocês encontrem o mesmo exemplo, mas com destaque para termos diferentes, tá? Isso acontece muito em prova, tá? Eu dou aqui a frase, a oração, e na letra A eu coloco o destaque em carinho, atenção, mimos e brincadeiras. No segundo, na letra B, que é o mesmo exemplo, eu coloco o destaque no pronome tudo. E aí eu pergunto, qual é o tipo de aposto, tá? Então,
no primeiro exemplo, onde está tudo em vermelhinho, é um aposto enumerativo. No segundo exemplo, que seria a letra B da prova, tudo que está em azul é o aposto resumidor ou recapitulativo, tá bom? Vamos fazer depois uma tarefinha sobre isso para vocês não esquecerem. Aposto especificativo. Gente, esse aposto, ele é um pouquinho mais chatinho, porque ele é muito difícil de ser identificado assim rapidamente, tá? Por quê? Porque ele pode aparecer sem nenhum sinal de pontuação. E aí, o aluno fica na dúvida, né? Por que ele chama especificativo? Ele vai especificar. Então, ele vai individualizar algo de sentido genérico. Então, coloquei aqui, ó. A poetisa Cecília Meirelles pertenceu ao modernismo. Cecília Meirelles está em azul, é o aposto especificativo. Está especificando qual é a poetisa, porque poetisa é um substantivo comum, tá? Então, ele está especificando. Ele também pode aparecer ligado ao substantivo anterior através de preposição, tá? Fui à cidade do Rio de Janeiro. Do é uma contração que tem valor de preposição, tá? Por quê? Porque ele é a soma da preposição de com o artigo o. Então, ele tem valor de preposição. Então, do Rio de Janeiro é um aposto especificativo. Eu estou especificando qual é a cidade a que eu fui, ok? Em alguns casos mais raros, ele também pode aparecer depois de uma vírgula, tá? Mas é mais raro. Nasci na cidade do Rio de Janeiro, vírgula, Rua do Ouvidor. Então, eu estou especificando qual é a rua em que eu nasci, tá? Então, assim, ele é mais chatinho, ele é mais difícil de se identificar, então você tem que ter atenção redobrada. Opa, esse termo está especificando algo que já foi falado. Então, ele pode ser um aposto especificativo, tá bom? Muito bem. E por último, a gente tem o que a gente chama de aposto de oração. E eu aposto quase tudo como você nunca ouviu falar esse termo. Aposto de oração, professora. O que é isso? Gente, o aposto de oração também é conhecido como oração subordinada substantiva apositiva. E o que é essa oração? A gente vai ver ainda essa semana na aula de oração subordinada substantiva, tá? Ela é uma oração, mas ela tem o mesmo valor, o mesmo sentido de um aposto. Então, qual seria a diferença dessa oração apositiva para o aposto? A diferença é que, por ser oração, ela apresenta um verbo e o aposto não. Ok? A partir do momento que você coloca um verbo no aposto, ele se transforma em oração subordinada substantiva positiva. Ele vira uma oração. Ok? Se não tem verbo, não é oração. Aí é um aposto simples, tá? Então, o primeiro exemplo é: Henrique disse que não consegue mais trabalhar. Fato que me deixou bastante preocupada. Olha, ele está explicando algo sobre o que o Henrique disse, tá? Marta não conseguiu responder nem a metade das perguntas da prova, sinalizando pouco estudo. Então, está explicando algo sobre o fato dela não conseguir responder nem a metade das perguntas da prova, tá? Eu não vou focar muito nesse aposto de oração, porque a gente vai trabalhar esse elemento no momento que a gente começar a ver oração subordinada substantiva, tá? Então, hoje é só para você ficar sabendo que o aposto de oração é a oração subordinada substantiva positiva, tá? Aí, nessa semana ainda, a gente vai ter aula de substantivo, de oração substantiva, e aí eu explico com mais foco esse tipo de oração, porque é toda uma sequência, tá bom? Gente, último recadinho antes da gente finalizar nossa aula de hoje. Por favor, leiam o livro Senhora, tá?
a gente vai marcar uma atividade avaliativa ou uma prova, tá? Eu ainda vou conversar com a coordenadora. Pode entrar numa próxima prova questões sobre o livro Senhora, de José de Alencar. Então, por favor, eu já pedi em algumas aulas anteriores que vocês lessem o livro e eu vou reforçar aqui. Já deveriam ter lido, tá? Se você não leu, comece agora, hoje, já, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima